Como vocês viram, eu formei aqui, né, aqui na Federal, e tem 25 anos que eu formei. Para mim é uma alegria estar aqui e ver a abertura que hoje vocês podem desfrutar de poder discutir, falar abertamente sobre essas racionalidades que, na nossa época de estudante, era uma heresia se falar, né, em homeopatia, acupuntura, nem se considerava uma coisa séria se falar sobre isso. Então, assim, acho que vocês também têm que dar valor para esse momento, né, para essa oportunidade de estudar, de se ver que uma medicina, como a Cláudia disse, de 5.000 anos, atravessar todo esse tempo, né, milhares e milhares de anos, e estar aqui a cada dia mais forte, com a ciência comprovando, né, a sua eficácia, e principalmente os pacientes comprovando que ela é mesmo eficaz, né? Aí, então... Qual que é? Então, vou falar para vocês um pouco sobre a origem e a história da medicina chinesa e da acupuntura. É uma medicina milenar de 5.000 anos, então ela se confunde com a própria origem da civilização chinesa, né? A gente remonta a esses imperadores lendários que não se sabe se viveram realmente ou se são somente figuras mitológicas, mas são 3 imperadores lendários, que é o Fuzi, o Shennong. Pois bem, ó, Fuzi, Shennong e Huangdi. O Fuzi, que é o imperador mais antigo, a ele é atribuída a origem da escrita chinesa, do I Ching, que é o livro das mutações, não sei se vocês conhecem, um oráculo chinês, da onde vem as primeiras noções do Yin e Yang, que é a filosofia que a gente utiliza, né, vastamente para o diagnóstico, para o tratamento da medicina chinesa, e a origem dos hexagramas, baseado nessas duas forças, né, que é o Yin e o Yang. Depois o Shennong, que é o imperador vermelho, ele é tido como criador da agricultura, das técnicas de cultivo, de lavoura, e o pai da fitoterapia chinesa, que são as ervas utilizadas com os mesmos princípios que a acupuntura usa, a dietoterapia, se utiliza também a fitoterapia. E o Huangdi, que no caso da acupuntura é o principal para a gente, é o imperador amarelo. A ele é atribuído o primeiro livro de medicina chinesa, ou o primeiro livro de medicina que se tem notícia, que se chama Neijing, datado de 475 a 221, porque não é precisa a data. E nesse Neijing é que foi desenvolvido a base teórica, as noções de tratamento, de diagnóstico, os pontos de acupuntura, estão todos já determinados e traçados aqui no Neijing. Era um diálogo entre o imperador amarelo e o seu primeiro-ministro, que era o médico oficial do império, né? Bom, então a acupuntura se baseia nesses 2 princípios aqui filosóficos, né? É o Yin e Yang, onde a gente vai fazer os diagnósticos e tratamento, e depois a teoria dos 5 elementos que eu vou falar depois para vocês um pouco mais específico. Bianstone foi assim, um achado arqueológico da primeira pedra em formato de agulha, então se atribui ao Bianstone ser assim, a origem, né, do tratamento de acupuntura. E depois veio a idade do metal, já se desenvolveu o metal e as agulhas de metal. Na época do Bianstone também se utilizavam espinhas de peixe para fazer o tratamento pela acupuntura. Em 590, depois de Cristo, a acupuntura se difundiu pela Ásia, né, para o Japão, Coreia, Vietnã, sendo que, com algumas peculiaridades da acupuntura coreana, vietnamita, os médicos passaram a desenvolver outras técnicas baseadas na acupuntura chinesa. E só em 1870, depois de Cristo, é que a acupuntura foi introduzida no Ocidente, na França, o Solier de Morin era um diplomata francês que morou na China durante muitos anos, falava mandarim, se interessou pela medicina chinesa e escreveu o primeiro livro de medicina chinesa no Ocidente, que é um tratado de acupuntura.
O livro dele a gente utiliza até hoje, porque como não se mudam os preceitos, não se muda nada, a gente utiliza até hoje esses livros antigos. Com Chendanan, começou a ter as referências anatômicas para se achar os pontos de acupuntura. E ele relacionou também os pontos relacionou seu mecanismo com a estimulação dos nervos, porque a gente vê que os pontos de acupuntura, a maioria deles se localizam em grandes feixes nervosos. E foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde em 79. Foi aprovado pelo FDA a utilização de agulhas de acupuntura como dispositivo médico em 1995. E o Conselho Federal de Medicina como especialidade médica aqui no Brasil em 1997. Bom, então, um pouquinho sobre o que é essa medicina, né? Nós temos o conceito básico da medicina chinesa, que é esse conceito de Qi, que aqui a gente costumava traduzir por energia, mas hoje a gente opta por manter essa palavra Qi, porque energia não traduz realmente o que ela significa. Esse ideograma aqui, que quer dizer Qi, a gente vê que é composto por 2 ideogramas, né? Este daqui, que quer dizer vapor, e esse outro ideograma que quer dizer arroz. Então, é uma ideia de algo imaterial e material ao mesmo tempo. Essa é a noção do Qi. Ele não é só uma energia, só algo imaterial, ele tem também uma base material. Então, é uma força, energia, respiração, força vital, matéria, energia, são as formas que a gente costuma traduzir aqui o Qi. O Qi é a base de todos os fenômenos do universo. Tudo tem Qi. A gente diz o Qi da terra, o Qi do céu, o Qi do homem. Ele é a base de todos os fenômenos do universo. É a energia que circula nos meridianos, é a chama que mantém a vida. Seria a energia vital da homeopatia. Então, ele circula pelos meridianos. Os meridianos são canais imaginários, distribuídos por todo o corpo, por onde circula o Qi, como se fossem as veias e as artérias, né? Mas são imaginários. Nos meridianos estão localizados os pontos energéticos, através dos quais se manipula o Qi. A classificação, os meridianos formam uma rede por todo o organismo, externo e interno. Então, nós temos assim uma sistematização desses meridianos, para dizer, para se atingir como que se vai tratar as doenças, como que se faz o diagnóstico. Então, eles são classificados em regulares ou principais, onde estão localizados os pontos que a gente manipula essa energia, esse Qi. Extraordinários ou vasos maravilhosos, que são... Os meridianos já são imaginários, e esses vasos, eles são mais imaginários ainda, porque o Qi só circula por eles quando a gente abre e fecha esses meridianos. Os meridianos distintos, tendinos musculares distintos, que ligam o exterior com o interior, tendinos musculares, que o nome já diz, e os vasos luotransversais e longitudinais, que ligam os órgãos com as vísceras. Somente. Então, aqui um mapa dos meridianos, eles cobrem o corpo como um todo. E a teoria do Yin e Yang. Então, aqui, gente, dá para ter uma ideia de que o Yin é uma energia... Aqui, ó, trata-se de um conceito do taoísmo, que classifica tudo que há no universo em 2 princípios, o Yin e o Yang. Esses 2 princípios se relacionam entre si. Eles têm uma relação de oposição, de interdependência, de consumo mútuo e transmutação. Esta figura aqui, que significa o Tao, a gente tem aqui um princípio que pode se chamar de Yang, que é a claridade, né, a luz, o princípio Yin, na escuridão, e um princípio, você vê que onde termina um começa o outro, onde termina o outro começa, então eles geram entre si. Dentro do Yang há um princípio Yin, dentro do Yin há o princípio Yang. Então, eles são 2 forças, não só se opõem, que é a ideia que sempre as pessoas têm, mas é uma ideia de oposição, de autogeração, de autocontrole. E a teoria dos 5 elementos, que foi desenvolvida depois da teoria do Yin e Yang, já traz para uma noção
porque quando havia essa teoria só do Yin Yang, existia muito de pensamento mágico na medicina chinesa, de espíritos malignos, né, assim, e quando se desenvolveu a teoria dos 5 elementos, já se trouxe mais para uma visão assim de causa, de efeito, de observação da natureza, do homem na natureza, já é uma teoria posterior àquela. Então, aqui são 5 princípios: a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. A esses 5 princípios, há toda uma correspondência das estações do ano, dos sabores, né, transformações, as cores, principalmente aqui, ó, do sistema Yin e Yang, que são os órgãos e as vísceras, cada um se relaciona com um elemento. Os órgãos dos sentidos, tecidos. Então, no caso, o médico, ele observa o fígado e a vesícula formam uma dupla que se relaciona com a madeira, e se relaciona com todo o resto, com a primavera, com o sabor ácido, com a cor verde, com o sabor azedo, com o vento, que é um agente patogênico, se abre nos olhos, governa os tendões, relaciona com a raiva, com a direção leste e até com as notas musicais. Então, a gente faz um relacionamento assim, na observação, por exemplo, se a pessoa apresenta olhos vermelhos, se lacrimeja, você já vai pensar se é uma abertura, se está relacionado com o fígado, se ela sente falta do sabor azedo, e por aí vai, né? É uma forma de se fazer também o diagnóstico e estabelecer o tratamento. Esses cinco elementos têm uma relação de geração de energia, a energia sai da madeira, vai para o fogo, para a terra, metal, em que a gente diz que quando a energia sai da madeira e vai para o fogo, então a madeira é mãe do fogo, o fogo é filho da madeira, e da mesma forma que a energia tem esse ciclo de geração, ele tem também um ciclo de controle. Então a madeira controla a terra controla a água. E da mesma forma a gente relaciona com os órgãos. A energia sai do fígado, vai para o coração, né? Sai do rim, vai para o fígado. Então, quando o médico acupunturista vai fazer o diagnóstico, ele tem isso em mente. Se a energia deficiente do rim está gerando também uma energia deficiente no fígado, porque ele deveria nutrir o fígado. Se ele não tiver como, então, na verdade, uma maneira da gente relacionar, né, todos os órgãos. Bom, o conceito de enfermidade e cura para a medicina chinesa. A enfermidade é sempre uma desarmonia desse tipo. As causas das doenças são variadas, mas são bem simples, né? Porque trata-se da hereditariedade, emoções, fatores climáticos, alimentação, hábitos de vida, as pestilências e acidentes. Então, a gente vê que são fatores que a gente pode relacionar hoje, né, na nossa sociedade moderna. E esse diagnóstico ele é feito levando em consideração estes 8 princípios, baseado no Yin e Yang, nestes órgãos, né, dos 5 elementos, os sistemas Zhang-Fu, e outros mais complexos que outros médicos, né, desenvolveram para tratar doenças de excesso de frio, excesso de calor, mas aí já é mais específico. Então, aqui eu coloquei um pouco para a gente ter ideia de como a medicina chinesa vê a espiritualidade em relação com o organismo, né? Estes sistemas internos são os Zhang-Fu, que são aqueles órgãos, né, o fígado, o rim, coração, baço, pâncreas, que não quer dizer, gente, que seja o órgão em si, mas eles são um sistema. Então, na verdade, eles têm outras funções que não são as funções que a gente determina aqui na nossa medicina alopata. Este é um aspecto extremamente importante da teoria chinesa, dos sistemas internos. Zhang, que quer dizer órgãos, e Fu, que quer dizer vísceras. Então, Zhang-Fu, que ilustra a unidade corpo-mente na medicina chinesa. O Qi existe em diversos estados de refinamento. O mesmo Qi, que é a base para os processos fisiológicos, também o é para os processos mentais e emocionais. Não há uma divisão, né? A gente enxerga como um todo. É a mesma coisa se falar do estado do processo mental, emocional e do orgânico. Porque o estado do sistema orgânico, do órgão, né, Zhang-Fu, vai produzir emoções na pessoa.
Assim como um desequilíbrio emocional também traz alterações no sistema Zhang-Fu. Se a gente trata o sistema, a gente também trata as emoções. Então, na verdade, é uma única coisa, né? Não há essa diferença. Aqui, a relação do sistema Zhang-Fu com as emoções. Então, o coração se relaciona com a alegria, o fígado se relaciona com a raiva, o rim com o medo, o pulmão com a tristeza e o baço pâncreas com a preocupação. Nesse caso, gente, as emoções, elas só causam doença quando elas são prolongadas ou quando elas são muito intensas. Porque a gente sente alegria, raiva, medo, faz parte da nossa vida e isso não vai desequilibrar e produzir doença, a não ser que encontre um terreno fértil para isso, né? As emoções são causa de desequilíbrio quando excessivas ou prolongadas. O tratamento de um sistema específico pode influenciar determinada emoção relacionada a esse sistema e auxilia uma pessoa a alcançar um estado de equilíbrio emocional. Né? Você tratando o sistema Zhang-Fu, você está tratando a emoção relacionada a ele. Aqui é a relação do sistema Zhang-Fu com os fenômenos espirituais e mentais. Esse a gente nem fala tanto, porque já é bem específico. Aqui, ó, opa. O coração se relaciona com a mente, que a gente chama de Shen. O fígado se relaciona com a alma etérea, é o Hum. O pulmão com a alma corpórea, Po. O rim com a força de vontade, Ti. E o baço com o pensamento, que é I. Então, aqui já é um aspecto mais espiritual dos órgãos, né, desse sistema Zhang-Fu. Então, o coração é a casa da mente, na medicina chinesa, a casa do Shen. O Shen, ele se relaciona com a inteligência, a consciência, a memória e o sono. Aí, se o coração é forte e o sangue abundante, haverá uma atividade mental normal, uma vida emocional equilibrada, a consciência clara, memória e pensamentos bons e um sono saudável. Se o Qi e o sangue do coração são deficientes, pode ocorrer alterações do pensamento, falta de memória, insônia ou sonolência e, em casos extremos, inconsciência. Então, assim, as doenças mentais, por exemplo, sempre vão se relacionar aqui com as alucinações, delírios, também se relacionam com o Shen. O fígado. O fígado é a residência da alma etérea, Hum. O Hum corresponde ao que chamamos de espírito, aqui no Ocidente, é o que a gente acha de mais próximo. Ele entra no organismo no nascimento e sobrevive ao corpo após a morte. Ele está relacionado com o planejamento e o sentido para a nossa vida. O desequilíbrio do Qi e do sangue do fígado causa uma vida sem rumo e confusão mental. Pode deixar o Hum, né, essa alma etérea, ele pode deixar o corpo durante o sono ou antes de dormir, causando uma sensação de flutuar antes de dormir, uma vaga sensação de medo à noite ou mesmo sonambulismo. Então, você vê como a gente relaciona, né, uma parte assim, não material com material. O pulmão é a residência da alma corpórea, que é o Po. Ele é indissoluvelmente ligado ao corpo e vai para a terra quando o corpo morre. Não sei se seria alma para a gente, né? Ele é o sopro da vida, relaciona com as emoções e a respiração. Uma pessoa triste e deprimida pode apresentar uma respiração curta e superficial. Uma respiração rápida e superficial pode ser diagnosticada como a constrição da alma corpórea. O rim é responsável pela força de vontade, que é o Di, esqueci de pôr ali. É a direção mental para perseguirmos nossos objetivos. Se o Qi do rim é forte, a força de vontade também será. A mente focará seu objetivo e o perseguirá. Se o rim está debilitado, a mente se sente facilmente desencorajada, falta de vontade e motivação. O baço pâncreas, que abriga o pensamento. Eu troquei, gente, desculpa. O pensamento é o I. A capacidade para os estudos e a concentração e a memória. Essa memória de estudos, porque a memória de lembranças, vocês viram lá atrás que era o coração, né? Se o Qi do baço está florescendo, podemos pensar com clareza, concentrar e memorizar. Um excesso de estudos, trabalho mental e concentração por períodos contínuos podem debilitar o Qi do baço. Almoçar falando de negócios, né? Assim, debilita o Qi do baço.
Bom, então agora na prática, como que se faz, né, a consulta de acupuntura? E, primeiramente, a anamnese, né, com um interrogatório também bem minucioso, dando valor para sintomas que muitas vezes a gente não daria, né, na alopatia. Depois, um ponto importante é a inspeção da língua e suas características, porque a língua, para a gente, cada setor da língua corresponde a um órgão, e as características, né, a cor, revestimento, se a língua é larga, em forma de martelo, tudo isso tem um significado. A palpação do pulso também, que a gente determina, as posições do pulso também se relacionam com os órgãos, e da mesma forma, a característica do pulso também se relaciona com alguns sintomas, com alguns órgãos. Aí a gente vai basear o diagnóstico. Ausculta e olfação, né? Se a voz é fraca, como que a pessoa se porta, tudo isso é importante. A técnica propriamente dita da acupuntura, que é a localização dos pontos nesses meridianos, aí esses pontos têm uma função energética para reequilibrar a desarmonia que a gente diagnosticou, a inserção das agulhas nesses pontos com uma manipulação característica também, no caso você tonifica, seda, faz circular, ou utilizamos também outras técnicas, como a moxa-bustão, que é o estímulo dos mesmos pontos com calor. A ventosa também estimula esses pontos, não sei se vocês conhecem, coloca o copo, ele faz um vácuo no copo e ele fica no ponto também, ele promove a circulação do qi do sangue. Sangria, a gente utiliza quando há estagnação de sangue, por exemplo, e a massagem. Eu até trouxe, depois passo para vocês, as agulhas, né, para vocês verem. Aqui as indicações clínicas, o que a acupuntura trata? Né, assim, basicamente tudo, né? Só demos exemplos aqui, por exemplo, sinusite, rinite, resfriado, né, bronquite, asma, as gengivites, faringites, gastrointestinais, aqui, ó, soluço, gastrite, hiperacidez, úlcera, constipação, diarreia, as doenças psiquiátricas como insônia, depressão, ansiedade, as ginecológicas, né, dismenorreia, endometriose, infertilidade, hiperêmese gravídica, as osteoarticulares, que são as principais indicações, até aqui no PROAMA a gente se restringiu às osteoarticulares neurológicas, que são as dores articulares, artrites, lombalgias, né, ciática, tendinite, fibromialgia, as neurológicas, cefaleias, enxaquecas, paralisia facial, vertigem, aí enurese, neuralgia, por aí vai. Hoje em dia já se estuda bastante, né, como que seria esse mecanismo de ação da acupuntura, com até estudos científicos, como a ciência preconiza, e já se estabeleceu algumas teorias. Aqui é só para dar uma ideia. Aqui, ó, os pontos, como eu falei para vocês, estão localizados sobre feixes nervosos e vasos sanguíneos, então são áreas bem inervadas e bem vascularizadas, e 80% dos pontos gatilhos coincidem com os pontos de acupuntura. Então, há uma ação segmentar, que é a estimulação dos pontos locais estimula as fibras nervosas com liberação de metaencefalinas. Uma ação suprassegmentar, que seria no córtex, né, com liberação de serotonina, endorfina, e uma ação inflamatória local, com liberação das prostaglandinas, estaminas, bradicinina. Então, ela tem essa ação local e uma ação à distância cerebral, porque sabe-se que anestésicos, antidepressivos afetam a ação da acupuntura. Aqui, gente, outras formas de tratamento, dentro da própria, essa acupuntura que eu falei para vocês, nós chamamos de acupuntura sistêmica, onde se trata em todo o corpo, utilizando esses meridianos principais. No caso dos microsistemas, são pequenas áreas do organismo que têm uma correspondência com o todo. Aí entra até a nossa ideia do yin e do yang, né? O pequeno no todo. Então, a auriculoterapia, aqui se trata somente na orelha. Pode colocar agulha, pode colocar semente, seria como um feto aqui, ó, de cabeça para baixo, os órgãos internos se localizam aqui na concha, né? Aqui fica a parte da coluna,
né, quadril, e assim vai. Aqui cervical, olho, nariz, boca, tá vendo? Então, aqui são os pontos já determinados sempre por experimento, e aí a gente coloca a agulha e retém essa agulha, a pessoa pode ficar com ela até uma semana, voltar e trocar, ou colocar somente durante a sessão e tirar. Esse aqui já é uma acupuntura coreana, a mesma coisa, só que representado na palma da mão, no dorso e na palma da mão. Se utilizam também agulhas bem pequenininhas, e é a mesma forma de correspondência dos órgãos, né, das partes do corpo, aqui na mão. A craniopuntura, nós temos a craniopuntura chinesa e a craniopuntura de Yamamoto, que é um japonês, difere um pouco os pontos e um pouco a técnica, mas a ideia é a mesma, é a representação no crânio de todo o organismo. Ela é muito utilizada para tratamento de dor, e dá um alívio, assim, quase imediato da dor, essa craniopuntura de Yamamoto. Aí tem as técnicas de manipulação e a localização dos pontos, aqui no crânio. Aqui, para ter uma ideia de como a gente faz o diagnóstico, de como a acupuntura atravessou esses 5.000 anos e é atual até hoje, olha só. No ano de 2037 a.C., Manchúria, China, uma camponesa trabalha nos campos de arroz na primavera. Um vento nórdico frio e cortante está soprando. À tarde, após o trabalho, ela manifesta prurido na garganta, coriza, tosse, rigidez no pescoço e cefaleia. Ela consulta com o médico local, que diagnostica uma invasão exterior de vento frio. Ele insere algumas agulhas nas mãos e pernas da camponesa, aplica umas ventosas, produzindo uma melhora notável das queixas após algumas horas. Ano de 2016 depois de Cristo, São Paulo, Brasil. Um jovem executivo trabalha na Bolsa de Valores. É um verão quente e úmido. No horário de almoço, ele sai do ambiente de trabalho com ar-condicionado e sente um vento quente quando sai pela Avenida Paulista. No fim do dia, sente sintomas de irritação na garganta, tosse, cefaleia, dores nas articulações, sede e sudorese leves. Vai ao médico acupunturista que diagnostica invasão de vento-calor. Aplica algumas agulhas, faz ventose e após algumas horas o paciente se sente bem melhor. Então, para dar uma ideia de como que o diagnóstico permanece o mesmo, né, o tratamento mesmo, e a gente ambienta aqui hoje, numa sociedade moderna, algo que poderia ter sido há 1000 anos antes de Cristo, uma sociedade camponesa no interior da China, né? Aqui também, gente, para dar essa mesma ideia, eu coloquei um pedacinho desse livro que eu falei para vocês, do Neiting, que é esse diálogo do Huangdi com o Tipo, né, com o primeiro-ministro. Então, olha só, o Huangdi pergunta: ouvi dizer que nos tempos antigos as pessoas viviam mais de um século e mesmo assim permaneciam ativas e não se tornavam decrépitas nas suas atividades. Hoje em dia, porém, as pessoas só vivem metade desses anos e mesmo assim tornam-se decrépitas e débeis. É porque o mundo muda de geração para geração? Ou será porque a espécie humana está negligenciando as leis da natureza? Isso, gente, nesse livro que data de 500 anos antes de Cristo. O Tipo responde: antigamente essas pessoas que compreendiam o tal moldavam-se de acordo com o yin e o yang e viviam em harmonia com as artes da adivinhação. Havia temperança no comer e no beber. As suas horas de levantar e recolher eram regulares e não desordenadas e ao acaso. Graças a isso, os antigos conservavam seus corpos unidos às suas almas, a fim de cumprirem por completo o período de vida que lhes estava destinado, contando 100 anos antes do passamento. Hoje em dia, as pessoas não são assim. Utilizam o vinho como bebida e adotam a temeridade e a negligência como comportamento habitual. Entram na câmara do amor em estado de embriaguez. As paixões exaurem-lhes as forças vitais. O ardor dos desejos dissipa-lhes a verdadeira essência. Não são hábeis na regulação da sua vitalidade. Devotam toda a atenção ao divertimento dos seus espíritos, desviando-se assim das alegrias da longa vida. Levantam-se e deitam-se sem regularidade. Por tais razões, só chegam à metade de 100 anos e degeneram. Então, assim, é legal de ver como que as coisas atravessam os anos
e a gente vê hoje exatamente o que eles viam antigamente, porque o homem não adianta, ele é indissociável da natureza, né, gente? Então, não há como a gente separar as duas coisas. A gente vê que eles observavam o que a gente observa hoje também, né? Então, é isso.